Olá, estamos aqui no nosso episódio do Águas de Aruanda, nosso programa que traz diversos assuntos da espiritualidade, expansão da consciência, autoconhecimento. E aqui, hoje, nós dedicaremos esse episódio ao Encontro com Maria. Você já deve estar acompanhando as nossas redes sociais, uma vez por mês, nós realizamos esse encontro com a energia mariana, esse encontro com a Mestra Maria e toda a sua atmosfera de grande amorosidade, proteção e guiança por meio de tantas e tantas reverberações benéficas que já são sentidas por tantas e tantas pessoas que já têm nos acompanhado. Eu estou aqui com uma das coordenadoras desse projeto, confiado por Pai Damião, por Pai Benedito, por toda a guiança dirigente do Água de Aruanda, com Ana Cristina Prado, também nós temos Arleide Gomes e Elane Mendonça. São as três pessoas que coordenam esse projeto, não é, Ana? Queria que você aí desse as boas-vindas para as pessoas que estão chegando agora nesse projeto do Encontro com Maria e aí falasse um pouquinho sobre essa temática. Eh, eu vou iniciar minha fala fazendo um convite àqueles que ainda não tiveram oportunidade de presenciar, assistir ou ter a conexão com esse encontro com Maria que fazemos lá no Águas de Aruanda e convido a que o façam, né? Tratar da energia mariana é algo muito sublime, é a profunda, digamos, tradução do que é o amor. Tem uma música até que fala assim: você é a tradução do que é amor. Sim, Energia mariana, a conexão com Maria é a tradução do que é o amor. E tem sido assim extremamente gratificante, né, poder fazer esse trabalho. Encontro com Maria, pais e mães que rezam por seus filhos, das mais diversas ordens, né? E nós temos tido uma, digamos, um retorno extremamente interessante das pessoas que têm participado, da energia e, digamos, da cura, inclusive de ordem emocional e espiritual, ao tratar nesses encontros. Até porque não é que exista aquela coisa tipo vara de condão em que todos os problemas vão resolver, mas com a proteção de Maria, com a conexão com Maria, eu tenho certeza que as coisas ficam mais fáceis de transitar, de tratar e de enfrentar os desafios que nos são colocados. isso mesmo. E o Encontro com Maria, inclusive, ele tem um livro que aqui nós colocamos propositalmente aqui a capa do livro. É um livro pequeno que está à disposição na loja virtual do Águas de Aruanda, www.loja.aguasdearuanda.org.br. Então, se você quiser acompanhar os nossos encontros, munido com o livro do Encontro com Maria, é só acessar a nossa loja virtual e adquirir o seu livreto e além de também contribuir para os nossos projetos sociais. Eu separei aqui, Ana, o decreto inicial, para que as pessoas tenham acesso um pouquinho do que está posto aqui no nosso encontro com Maria. E aí, no decreto inicial, que está descrito nesse livreto que eu mencionei, tem: dentro desse círculo protegido pelas asas divinas, decretamos que o amor, a fraternidade, a conexão à consciência divina está presente neste ambiente. Aqui tudo o que irradia de bom e benéfico atrai legiões do bem e da paz, porta-vozes de Deus Pai Mãe universal. Aqui todos os seres que manifestam luz transformadora estão a serviço dos que em intenção também estão neste ambiente. Aqui o bem ilumina a terra e reflete seus raios dadivosos aos que choram, gemem, divagam na erraticidade, assim como aos que na experiência encarnatória não vivenciam ainda a plenitude do ser. Aqui temos horário para iniciar, em respeito aos que foram trazidos em pensamento, rogativo ou intenção.
assim como temos horário para finalizar. Neste ambiente, pretos velhos, pretas velhas, tios e tias do astral, aliados aos espíritos de chama pura de Deus, coordenam os pedidos, clamores e decretos, aqui registrados para que cheguem à tribuna divina da Mestra Maria. Psicografias e quaisquer manifestações mediúnicas não são necessárias neste ambiente, pois ao espírito o tratamento pelos espíritos e a matéria as orações aqui realizadas. Nenhum mal é capaz de invadir este ambiente e para isso todas as pessoas presentes em intenções devem lançar seus pensamentos no bem, para o bem e pelo bem, formando um escudo protetor e direcionador a tudo aquilo que não vibre na luz divina. Escolas, colônias, hospitais espirituais estão de prontidão para a recepção de todos os espectros encaminhados por este encontro, a fim de acalmar, iluminar e irradiar em amor àqueles que ainda sofrem e obsidiam nesta frequência terra. Com Deus adiante, com Deus antes, com a Mestra Maria acima, com os anjos acima, abaixo, selamos a força do bem neste recinto e irradiamos o amor mariano para todas as criaturas visíveis e invisíveis que chegarem até aqui. Bens a Deus, bens a Maria, bens a Jesus, benza a todos que aqui o bem ungiu com o cálice bendito. Entrego a segurança deste encontro aos Exus guardiões, pombagiras, caboclos e seres da guarda real de Jesus Cristo. Amor de Maria, juntamente com suas legionárias marianas, estejam nos corações dos que clamam por ti, para ti e em ti, assim seja, Espírito Pai Damião. Acho fantástico essa apresentação, por conta da verbalização das regras, por conta das condutas a serem praticadas durante o encontro. Então, de uma forma sutil, de uma forma inteligente, de uma forma ali bem equilibrada, Pai Damião vai colocando, não é, Ana? Os regramentos do encontro. Perfeito. E tem uma situação, Fábio, que Pai Damião, Tiago, que Pai Damião gosta sempre de retratar, e uma expressão que ele utiliza. Eu vou só ler um trechinho pequeno da apresentação desse livro, para eu me reportar a isso, que diz o seguinte: guardar momentos de profunda conexão com a Mestra Maria, primordialmente por meio da oração, é poder verdadeiramente experienciar essa consciência mariana, compreendendo o verdadeiro sentido do exercício da paternagem e maternagem. Algumas pessoas não compreendem o significado de paternagem e maternagem, que é um pouco diferente, ou eu diria um pouco mais do que maternidade e paternidade. A maternidade e a paternidade, ela reside no ato de você talvez gerar um filho. Ok? Você é pai, você é mãe. Mas maternagem e paternagem, ele vai além disso. Além de que gerar o filho. Está ali, ou seja um biológico, ou que acolha esse filho, mas que essa relação se traduz em acolhimento, amor, condução, educação de verdade. E normalmente, muitas vezes, normalmente não, algumas vezes isso não acontece. As pessoas ficam no espectro da maternidade e paternidade e muitas vezes preocupado em prover tão somente o aspecto material, que é importante e necessário. Mas às vezes as pessoas esquecem de olhar o algo mais do que seja tão somente as questões de ordem material. Aí está a maternagem e a paternagem. E Pai Damião utiliza muito essa expressão. Ele, no movimento dele vanguardista, ele vai trazendo algumas expressões, adequando a nossa língua portuguesa, expressões tão profundas, e a paternagem, o quanto está sendo interessante também nos nossos encontros com Maria, de observarmos a figura do pai, a figura masculina ali,
também participativa dos nossos encontros com Maria. Porque comumente a figura feminina já é algo ah, em quantitativo maior, mas eu tenho percebido que nos encontros com Maria tem aumentado o quantitativo dos pais, além das mães, Sim, obviamente, não é? E também do despertar dos filhos que rogam pelos seus pais, porque aos pais também merecem e são necessárias todas as orações ali oportunizadas no encontro. Então, é uma colaboração de um tratamento para toda a família. Principalmente eu tenho recebido algumas mensagens de que relações que estavam desafiadoras com a mãe, com o pai, pessoas que não falavam com o pai. Eu recebi uma mensagem, eu não estou me lembrando exatamente, não sei se eram 15 anos, 16 anos, eram um quantitativo, eram nesses termos de quantitativo de anos, eram muitos anos e a pessoa simplesmente recebeu um movimento, a vida oportunizou um reencontro. E aí esse reencontro foi fantástico. E ali as mágoas, os rancores, as decepções e tantas outras questões que estavam criando esse abismo durante todo esse tempo e com a vibração do encontro com Maria, e essa pessoa foi bem taxativa, que o encontro com Maria auxiliou na construção da ponte. Porque às vezes o abismo existe. Isso daí é a história, você não vai poder passar uma borracha e apagar o que aconteceu. Mas o que é que você faz com o que fizeram com você? E aí, com o encontro com Maria, essa pessoa disse: eu, a cada encontro, comecei a construir a minha ponte. Talvez inconsciente, porque a pessoa nem sim, esperava que esse momento acontecesse. E aí aconteceu, e está sendo uma experiência, acredito, diferenciada, porque a consciência da pessoa não é mais aquela de antes, e agora tem uma percepção ainda maior com a Mestra Maria, como o Pai Damião ele fala, né? Algumas pessoas dizem Nossa Senhora, somente Maria, e Pai Damião ele coloca como mestra, como uma grande professora universal, né? sim. Mestra Maria. E essa questão da Mestra Maria, outra coisa bastante interessante nesses encontros com Maria, é porque sai do espectro tão somente da mãe de Jesus. Vai uma observação além da mãe de Jesus, da mulher Maria, da Mestra Maria, dessa alquimista Maria, enfim, desse ser de luz Maria, uma mulher à frente do seu tempo. E Pai Damião traz muito isso, essa questão dessa percepção de Maria, além de ser a mãe de Jesus, como uma grande disseminadora dos ensinamentos do Cristo, além de ser sua mãe. Né? Então, muitas vezes a percepção de Maria se restringe àquela questão de mãe. E Maria é muito. Não que mãe seja uma coisa pequena. Eu, como mãe que sou, você falando aí sobre a questão das relações dos pais, como é difícil ser pai e mãe. Como é difícil, né? Porque a percepção é que o filho é novo, ele precisa da orientação e como se os pais tudo soubessem para orientar. Ele tem essa função de orientar, mas é um aprendizado constante. Os pais também estão em constante aprendizado, né? Junto com seus filhos. Não é fácil ser pai e mãe. Mas essa questão de Maria, essa visão de Maria, além de ser mãe, eu acho fantástica nesse processo que o encontro com Maria nos traz também. Né? E a ideia é avançarmos sempre e cada vez mais trazendo as passagens de Maria enquanto mulher, como eu disse, à frente do seu tempo. Isso mesmo. E falando de passagens de Maria, Pai Damião ele traz aqui as estações da Mestra Maria, Mãe de Jesus. E aí eu acho fantástico. Aqui eu vou ler algumas estações, Ana, se você quiser também. Sim, A primeira estação, dentro dessa visibilidade da Mestra Maria como além somente de Mãe de Jesus,
como essa força que guia e norteia tantas e tantas pessoas. A primeira estação, Pai Damião traz, corresponde à preparação energética para poder encarnar no planeta Terra. A mobilização de todo o universo para que a Mestra Maria conseguisse acoplar no planeta Terra. Existem várias mensagens dos mentores espirituais que dizem que Jesus, ele demorou no nosso calendário, pouco mais de 100 anos para que a frequência dele se adequasse a acoplar em um corpo físico aqui no nosso planeta. Da mesma forma, Pai Damião traz aqui, obviamente não quantificando o número de anos para essa acoplagem, mas acredito que seja similar, ambos mestres, que a primeira estação da Mestra Maria, ou seja, foi justamente essa preparação para que ela chegasse aqui no planeta Terra e se acoplasse em uma estrutura, em experiência humana. Imagino que seja muito desafiador uma pessoa que está em altíssimo calibre energético descer camadas e camadas e camadas para vivenciar aqui toda a estruturação da complexidade de um corpo humano aqui no planeta Terra também, esse plano. E essa questão de Maria vem da própria linhagem dela, né? As mulheres que antecederam Maria, elas tinham uma estrutura extremamente robusta, de uma energia ímpar, né? E tudo isso se adequando, se acomodando até chegar a Maria, que iria abraçar em seu ventre o Mestre Jesus, né? Então, da bisavó dela vem Esther, depois vem Maria também, depois vem Ana e Maria, que vai justamente dar origem a Jesus. E todas essas mulheres com uma história fantástica de vida, de ensinamento, de sabedoria, de luz. Não poderia ser diferente. E cada uma dentro de uma especificidade, dentro dessa força preparatória para toda essa propagação dessa força, dessa energia. Porque a Mestra Maria, ela tem uma força, eu fico impressionado como vários seres humanos às vezes não se adaptam a algum tipo de conhecimento ou que foi apresentado diante de algo espiritual, mas a Mestra Maria é de forma unânime. As pessoas elas se identificam imediatamente. E os próprios pretos velhos, Pai Damião, ele fala que a superior hierárquica deles é a Mestra Maria também. Então, eles estão também em uma linhagem com a Mestra Maria. Obviamente, eu digo também porque nós estamos falando de frequências. Nós queremos, às vezes, associar a um plano somente de um ser. Isso. Só que eles não tratam de uma única coisa, mas sim de frequências que se fundem e que se partem apenas para um aprendizado melhor aqui da gente. E aí vem a acoplagem, a segunda estação, a acoplagem ao útero de Ana, Santa Ana, a materialização da Mestra Maria no útero, o nascimento de Maria, sente as dores e começa todo o processo alicerçado com Joaquim. O quanto é importante também se apropriar aí de todos os ensinamentos, porque Joaquim, o pai de Maria, ele foi um homem também vanguardista diante de toda a sua percepção no momento. Ele foi responsável, inclusive, pelo letramento da Mestra Maria. Devemos nos lembrar que, à época, as mulheres elas não sabiam ler, em sua maioria. Sim, não tinham acesso a isso. Não tinham acesso a isso. E aí, Joaquim, ele fica responsável pela alfabetização de Maria. Ou seja, Maria era uma pessoa letrada, ou seja, ela sabia ler, sabia escrever, que para a época era algo, não é? Bem diferenciador. Além também, quando se fala de simplicidade, e aqui há de se abrir esse parêntese, da simplicidade, não se trata de pobreza, porque a família de Maria, a família de Jesus, quando se tinha principalmente um ofício, exemplo, José, carpinteiro, mas a gente fala de carpintaria, é algo muito grande, muito ali de um comércio
que garante uma vida confortável. A simplicidade que a história fala é justamente sobre os atos, as palavras, os comportamentos. Isso sim, estão ali colocados na simplicidade. Então a gente precisa entender. É tanto que Jesus ele foi colocado logo a assuntos de política muito facilmente, porque Joaquim era um ser articulado, seu avô era um ser articulado na política à época, assim como José também tinha uma grande influência também na dinâmica política da cidade. E aí Jesus, não diferente, herda não só o ofício da carpintaria, mas também toda a dinamicidade do conhecimento político e do entendimento amplificado, além do que ele já trazia naturalmente, né, Ana? Desmistifica um pouco essa questão de que materialmente eram pessoas pouco abastadas, o que não era verdade. Você Sim, ratifica isso, né? Essa ideia, talvez, da manjedoura, do nascimento de Jesus, e se remetem a uma situação não tão próspera, o que não é absolutamente verdade. Não é. Pelo contrário, né? Eram famílias de uma linhagem abastada, que tinha condição, mas que isso em nenhum momento impedia deles traduzirem a humildade, a simplicidade pelo lado mais sublime que ela pudesse ser, né? Não pelo lado material, mas pelo lado da sua essência, o que é diferente, isso mesmo. né? Porque a Mestra Maria, ela estava comprometida com o propósito. Antes mesmo de estar aí com Jesus, Maria ela estava comprometida com o seu propósito. E aqui nas estações, eu não vou ler todas as estações, mas aqui no livreto do Encontro com Maria tem vários e vários falando do 0 aos 5 anos, dos 5 aos 7 anos, o que Maria já realizava por meio do toque e milagres, ou seja, Maria também ela já empreendia milagres por onde passava, a sua adolescência, a sua juventude, até a aparição do anjo Gabriel para fazer todo o processo de anunciação, os medos que permearam a Mestra Maria, que mobilizaram toda a sua estrada, a sua fuga com José e tantas outras estações, até o momento em que Maria, esse momento eu acho fantástico no sentido de forte. Somente uma mãe, que é a 12ª estação, é o momento em que Maria presencia silenciosamente, veja a resignação, silenciosamente todas as chicotadas, cortes, maldades e golpes empreendidos no corpo de seu filho até a morte. Tudo isso com dor, resignação e resiliência, mas com muita fé e oração, para que o melhor se manifestasse e o seu filho tivesse forças suficientes para empreender como o último cordeiro imolado no planeta Terra. Então, quanto isso, essa passagem eu acho muito forte. Essa Sim. resignação diante de uma mistura de dor, de resiliência, porque ela sabia que ele precisava passar por aquilo para que ele cumprisse a tarefa que ele se comprometeu de fazer. Isso é um comprometimento muito profundo. Quantas e quantas pessoas não desistiriam ou desviariam ali o Isso. percurso se não estivesse na certeza ali do seu propósito, vibrando e exercitando, não é, Ana? É o maior exemplo de resignação no sentido de eu tenho um propósito a cumprir. Esse é o meu propósito. O que você fez com o seu propósito? O que é que você fez com Eu propósito? exatamente fê-lo cumprir todo ele, né? E tem uma coisa interessante, tem um ditado interessante que diz que toda mãe cumpre o seu verdadeiro papel quando ela se torna dispensável. E às vezes as pessoas perguntam, dispensável? Por que dispensável? Dispensável porque ela pôde, dentro do seu espectro de mãe, traduzir para o seu filho tudo o que era necessário e fazer com que ele conseguisse caminhar com as próprias pernas. E não levasse toda uma vida dependendo. Se eu não tiver minha mãe, eu não consigo fazer absolutamente nada. Não. A mãe cumpre o seu papel quando ela é dispensável.
Isso não quer dizer que vai ignorá-la, pelo contrário, mas que ele tem condição suficiente de seguir a caminhada diante de todos os ensinamentos, de todos os aprendizados que foram traduzidos por sua mãe ou seu pai. Isso mesmo. Isso me faz lembrar uma passagem do Caboclo Sultão das Matas, que ele diz: uma mãe ajuda um filho a subir a montanha, mas na hora de descer, deixe que ele desça sozinho. E aí ele traz uma grande pegadinha que diz assim: quantas de vocês não insistem em ainda descer a montanha com o seu filho? É Subir a verdade. montanha é o processo de aprendizado, como você falou. E ali, quando você se torna dispensável, deixe que ele desça agora, sozinho, diante dos aprendizados que ele vai construir. E para encerrar o nosso episódio, que está maravilhoso, falar de Maria é sempre muito garantidor de muita paz, de muita amorosidade. Acredito que você está nos ouvindo, nos assistindo, está sentindo tudo isso. Então, eu vou pedir para que Ana faça a oração dos Interessante. antepassados aos antepassados, para que a gente possa fazer uma limpeza de tudo aquilo que esteja ainda nos bloqueando para alcançarmos aquilo que divinamente é o nosso direito. É uma oração muito forte, afinal repercute em toda a nossa vida, né? Oração aos antepassados. Ó Mãe Maria, Mãe de todos nós, Mãe da vida, na qualidade de sua filha e filha de Deus, eu lhe peço, derramem as suas bênçãos e graças sobre todos aqueles que deram origem à minha família, libertando-os e desfazendo todo o mal hereditário que pesa sobre nós, e desfaça toda a aliança, todo o ciclo vicioso que meus antepassados contraíram no mal. Mãe da Graça, anula agora toda a operação maléfica que viemos herdando de geração em geração, ao longo dos tempos, que nossos antepassados sejam perdoados e sejam livres para lhe servir. Assim seja. Que essa oração repercuta em cada um daqueles que nos assistem nesse episódio. Assim seja. Mestra Maria, rogai por nós. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.